Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E em breve pela Rede Gênesis de televisão. Rede Gênesis de televisão para 22 estados e com 85% de cobertura em todo o Brasil. Vamos agora conferir como está o tempo em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno de 28 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 95%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Continua o impasse na Venezuela. Maduro faz pronunciamento e diz que conteve o golpe. População sai às ruas convocada por Juan Guaidó. Estados Unidos não descartam intervenção militar, mas vão aguardar um desfecho pelas próprias forças nacionalistas da Venezuela. O Brasil também reafirma que não vai intervir apesar de apoiar Juan Guaidó. O governo brasileiro também está mobilizando tropas para auxiliar na ajuda aos refugiados da Venezuela. O número aumenta a cada dia. O líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, afirmou nesta quinta-feira que é tarefa do Congresso e não do governo fazer a reforma da Previdência. Moreira foi duro. Chega de achar que o parlamento é cabide do governo. Nós não somos e temos autonomia para montar este projeto. E disse mais o deputado Alceu Moreira. Temos de assumir a responsabilidade e fazer a reforma da Previdência e também as reformas tributária e fiscal, completou o líder. Falando em reforma, as lideranças dos partidos estão sendo convocadas pela comissão especial para debaterem a proposta do governo. Em razão do feriado, a reunião deverá acontecer somente na próxima terça-feira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e depois vamos a muitos outros assuntos. Vamos cuidar da sua saúde. O Dr. Carlos Souza, um grande especialista, vem cuidar dos seus olhos. É daqui a pouco. E vamos falar de política e de economia. Nossos convidados, o general Paulo Chagas, que foi candidato ao governo do Distrito Federal, e o professor Wilson Almeida, para falar de relações internacionais do Brasil. E você vai saber, o Lula podia ou não dar entrevista? E se os demais presos também podem? Isso pode, Newton? O advogado Newton Lins vai explicar se pode ou não. E o nosso comentarista de inteligência e geopolítica, Elcio Almeida, vem falar de política de Jair Bolsonaro. Nós voltamos já já. Quem mora em Brasília sabe do que nós vamos falar. Olho seco. E incomoda. Mas não só o brasiliense, porque o olho seca, quem vai explicar, é o Dr. Carlos Souza, um dos grandes oftalmologistas aqui de Brasília.
Olá para você que nos assiste, eu sou o Dr. Carlos Souza, médico oftalmologista, e hoje nós vamos falar um pouco sobre olho seco. Bem, essa que é uma doença prevalente em milhões de brasileiros e está relacionada com uma síndrome, pois é composta por vários sintomas que vão desde olhos vermelhos, sensação de areia ou algum corpo estranho, lacrimejamento e a ardência tão característica. Vale lembrar que o olho seco está presente em várias doenças, por ora em ingesta de medicamentos que reduzem o filme lacrimal ou até por conta de fatores ambientais, que hoje eu vou especificamente falar um pouco mais disso. Fatores ambientais que vão desde o clima, por exemplo, falamos de Brasília, onde as taxas de umidade são uma das mais baixas do país, ou até por conta do trabalho, às vezes do ar-condicionado, a tela de computador ou até pela poluição das cidades. Nestes casos, o fator ambiental está relacionado diretamente com a evaporação do filme lacrimal. Bom, caso o paciente apresente esses sintomas, é importante procurar o médico oftalmologista, porque ele vai fazer toda a história clínica, exames que vão mostrar qual a origem do olho seco e o tratamento proposto. No caso do olho seco por fatores ambientais, é importante que o paciente esteja inserido em ambientes com uma melhor umidificação e que também tome medidas para reduzir essa evaporação do filme lacrimal, que vão desde uso de colírios lubrificantes, alguns comprimidos que promovem a produção do filme lacrimal e que ele tenha, durante o seu horário de trabalho, pausas para que o ar-condicionado não retire o filme lacrimal ou até a tela do computador seja melhorada a luminosidade. Como você pode ver, o olho seco é prevalente, os sintomas são diversos, então procure o seu oftalmologista para um melhor diagnóstico. Caso você tenha maiores dúvidas sobre este tema ou qualquer tema oftalmológico, fique à vontade para enviar para o endereço eletrônico que vai aparecer na sua tela, que terei o prazer de responder. Um abraço e até a próxima. O Direto de Brasília está recebendo hoje o professor Wilson Almeida, PhD em Relações Internacionais pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, pela Universidade de Taiwan, mestrado em Economia pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e professor de História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Professor Wilson, seja bem-vindo ao nosso Direto de Brasília. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Professor Wilson, vamos começar com um assunto na pauta hoje, a crise na Venezuela. Quais as consequências que este conflito pode trazer para o Brasil e também para a América Latina? Para o Brasil, muitos, porque o Brasil faz uma fronteira importante com a Venezuela, né? E recentemente começou uma grande atividade econômica de trocas comerciais. Do ponto de vista do imediatismo, essa imigração de venezuelanos que tem aumentado nos últimos dias, né, duplicado, na verdade, triplicado, saiu de 300 para 900 pessoas por dia, isso causa uma série de problemas para o governo brasileiro e para o povo de Roraima. Na verdade, o que fazer com essas pessoas? O Brasil é signatário de vários tratados, vários acordos, de que vai aceitar, vai receber sempre o refugiado, a pessoa que está fugindo de uma situação insuportável no seu país. É uma questão humanitária, né? Quem é signatário da ONU tem que assinar esses tratados. Então, o problema do Brasil, primeiro, é o que fazer com essas pessoas, já que o Brasil também tem suas crises, né? Tem que interiorizar essas pessoas, tem que destiná-las para algumas regiões do Brasil, para São Paulo, já foram alguns, para Mato Grosso e tal, tem que interiorizar essas pessoas, não há outra alternativa. O segundo grande problema que o Brasil tem em relação à crise da Venezuela, que nos afeta diretamente, é a questão de uma divisão interna nossa. O nosso chanceler tem uma visão, tem uma proposta para esse problema, o Conselho de Defesa tem uma outra proposta. Os assessores do presidente Bolsonaro, que entendem dessa parte de conflitos e tal, têm aconselhado cautela, muita calma, não só os generais, mas também os embaixadores que são muito experientes, né, Marcos Azambuja, os embaixadores históricos nossos todos, o próprio Celso, o próprio Sérgio
Amaral, que era nosso embaixador lá nos Estados Unidos, tem uma visão muito clara disso e tal. O Rubens Recupero, essas pessoas têm manifestado a preocupação de que o governo brasileiro tem que ter muita cautela. O problema maior da Venezuela, além da questão social, tem muito a ver com a Rússia, por exemplo. A Rússia fez investimentos importantes na Venezuela, na parte de exploração e refino, principalmente exploração de óleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo e gás do mundo. Na verdade, a Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita. Claro que não explorou, mas é passível de exploração, né? Então, agora, esse é um problema muito sério. Só concluindo, o grande problema que a gente tem é que a Rússia não vai entregar a Venezuela facilmente, porque eles venderam equipamento militar, aviões e uma série de coisas. Eles investiram muito dinheiro lá e na hora que o governo Maduro não estiver mais lá, certamente haverá retaliações. Então, há interesses da Rússia. As pessoas ficam pensando, por que a Rússia tem tanto interesse na Venezuela? Porque tem muito dinheiro lá. A Venezuela só pode pagar com petróleo, né? Com petróleo, né? E o petróleo está até subindo agora, deu uma ligeira alta aí. Agora, professor, o presidente Bolsonaro tem reiterado apoio ao Juan Guaidó. Sim. Mas sem interferência. Como é que essas coisas podem avançar? Quer dizer, em relação ao apoio do Brasil, se a situação lá se complica mais ainda. Pois é, isso é um problema que esses players inteligentes, como os nossos generais, o gabinete institucional, o general Heleno, os diplomatas que já fiz referência, né, o próprio vice-presidente, são pessoas que têm noção do risco, do tamanho do problema que isso é e da dificuldade que nós teremos para solucionar isso. Porque, veja, com esse interesse da Rússia muito forte lá e exigindo a permanência do governo Maduro e da estrutura que está lá, com a presença dos Estados Unidos forçando muito para que haja a mudança, né, a alegação de interesses humanitários é secundária, eu não vou dizer que não exista, mas há interesses americanos importantes com relação também ao petróleo. A Venezuela tem uma história muito longa de parceria com os Estados Unidos e com o fornecimento de petróleo. Antes do presidente Hugo Chávez, a Venezuela era um dos principais parceiros americanos no continente sul-americano, né, no subcontinente. Então, certamente, essa transição será muito delicada. Como em todas as outras partes do mundo, na Síria, mesmo na Ucrânia, todas as vezes que houve esse embate no que hoje alguns autores, Muniz Bandeira escreveram um livro sobre isso, chamando de Segunda Guerra Fria, não é? Todas as vezes que houve o embate entre Estados Unidos e Rússia, e esses países que foram escolhidos para ser o lugar onde eles disputavam, nas últimas 3 tentativas, a Rússia levou vantagem, né? No seu entorno, na Ucrânia, a Rússia venceu, muita gente chama o presidente Obama até de traidor pela omissão, né? No segundo momento, na Síria, a Rússia entrou, também não era para entrar, entrou tardiamente e teve um papel importante, novamente venceu, novamente se tornou protagonista, e agora no entorno dos Estados Unidos, que é um avanço importante, né? A Rússia novamente se impõe, coloca a sua vontade. Então, a Venezuela é a grande vítima dessa história, o povo venezuelano é a grande vítima porque eles são impotentes e estão no meio de uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e Rússia. Agora, pela sua experiência e pelo que também a gente acompanha um pouco aí das pendengas mundiais, dificilmente a solução da Venezuela não passe pelas próprias Forças Armadas, porque os generais dominam, né, o governo da Venezuela, o Maduro só se sustenta por causa disso, e o Guaidó não tem esse apoio. Não teria que surgir um Tércios nessa briga para poder resolver, porque nem Guaidó nem Maduro. O Maduro não tem condições de permanecer mais lá. Isso. E se o Guaidó não tiver apoio das Forças Armadas, também não governa. Como é que o senhor vê esse imbróglio aí? E depois dessa última convocação que não deu muito certo, ficou claro que não existe no povo venezuelano uma coragem, uma determinação na população civil. De enfrentamento. De enfrentamento, para pegar em armas contra as Forças Armadas. Seria um suicídio, né? Seria uma mortandade terrível. E provavelmente com intervenção da ONU, talvez, etc.
Eu não vejo a possibilidade de um conflito armado como quer, por exemplo, o nosso chanceler e alguns pensadores americanos. Né? Para nós, aqui na América do Sul, seria um desastre completo, não só para o povo venezuelano. Como disse, a proximidade e a fronteira que temos nos torna também, de alguma forma, atingidos por qualquer conflito ali. Por outro lado, a cautela, né, é exatamente o que a gente tem que fazer, tem que esperar, tem que aguardar, e vejo como a única alternativa essa colocação que você faz, de que é preciso convencer os militares, sobretudo a elite militar venezuelana, a elite, né, sensibilizá-los. Eu entendo a posição deles porque eles foram formados nos últimos 25, 30 anos para serem fiéis, para serem alinhados com esse pensamento bolivariano, do socialismo do século XXI, etc. Mas aqui alguém abrir a cabeça dessas pessoas para mostrar que não é possível mais isso, né? Com a morte do ideólogo dessa questão toda, e o Maduro demonstrou uma incapacidade de liderança muito grande. E o Hugo Chávez era uma coisa, Maduro é um filhote mal gestado. Mal gestado. E tem uma outra questão importante, no contexto da América Latina, é que no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve um movimento pendular para a esquerda. Veja que todos os países da América do Sul e quase todos da América Central migraram para uma posição de esquerda, né? E esse pêndulo está voltando para uma posição do meio e se encaminhando para a direita. O pêndulo hoje, as populações do continente americano, todos os estados, têm optado por presidentes que demonstram uma tendência de livre mercado, de liberal, né? Liberal de democracia direita. E liberal de direita, essa é a ideia, né? Então eu vejo dessa forma, eu vejo como uma tendência inexorável, inevitável. O pêndulo está levando com muita força tudo para a direita, não sei se ele volta para a esquerda no futuro, mas existem alguns autores da escola inglesa que defendem essa posição pendular na América Latina, e eu concordo com eles. Eu acho que tem um movimento... Tá certo. Mas, professor, as relações exteriores do Brasil estão alinhadas nesse sentido? Bom, eu vou pedir para o professor responder essa questão do câmbio, depois que nós fizermos um pequeno intervalo, você toma um cafezinho aí, a gente toma outro aqui, e já voltamos com a entrevista com o professor Wilson Bem. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e há poucos dias o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, autorizou
através de uma requisição feita por alguns veículos de comunicação, que o ex-presidente Lula, mesmo preso, concedesse entrevista à imprensa. E aí surgiu aquela pergunta: é só o Lula ou os outros presidiários também podem dar entrevista? Isto pode, Newton? Meu caro José Voit Schumas, pode. Esse é o entendimento de nossos ministros do Supremo. Esse tipo de ação judicial, nós advogados chamamos de reclamação. É quando uma decisão anterior do tribunal é descumprida por outro juiz. Essa história é antiga. O ministro que entendeu que entrevistar preso é permitido já nem está mais lá no Supremo Tribunal. É o ministro aposentado Aires Brito, aliás, respeitadíssimo. Os ministros entendem que qualquer tentativa de impedir esse trabalho do jornalista é inconstitucional e é censura. Se o jornalista entende que é interesse da opinião pública, pode sim entrevistar um preso. Cada caso tem que ser analisado. Mas, segundo o Supremo, tem que ser garantida a total liberdade de imprensa sem qualquer tipo de proibição, tal como está escrito no artigo 220 da Constituição. Confira lá. Para os ministros, para se ter democracia, o povo tem que saber de tudo. E para isso acontecer, tem que ter liberdade para entrevistar. Não cabe ao juiz ou à Polícia Federal, ou quem quer que seja, dizer o que pode e o que não pode ser dito por presos ou por jornalistas. É bom para você, Voit Schumas, e é bom para você, Carlos Campbell. O ministro Celso de Mello chegou mesmo a dizer que qualquer censura é expressão odiosa da face autoritária do poder público. Mas lá em Curitiba, a juíza entendeu que não há lei que permita entrevistas desse tipo. Não é bem assim que as coisas funcionam. É justamente ao contrário. Não há lei que proíba. Para negar, a juíza afirmou que o contato do preso com o mundo exterior tem que ser por meio de correspondência escrita, cartinhas, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Só que na reclamação dos jornalistas que entrevistaram Lula, não havia qualquer indício de que a entrevista faltaria com a moral e os bons costumes. Todos nós já vimos nos filmes americanos, onde até preso que está para ser executado tem o direito de dizer o que quiser para quem assiste sua execução, que dirá um preso aqui no nosso país tropical, abençoado por Deus. Aliás, aqui no Brasil, vários presos de fora já foram entrevistados, da Coreia, Colômbia, Argentina, México. Para nós, advogados, estas entrevistas não têm gosto de novidade. Em 2001, por exemplo, a Glória Trevi deu entrevista ao Fantástico. Suzana von Richthofen deu entrevista também ao Fantástico em 2006. Fernandinho Beiramar deu entrevista à Conexão Repórter do SBT em 2016. Luiz Estevão ao SBT Repórter em 2017. E mais recentemente, Marcinho VP deu entrevista no Domingo Espetacular da Record em 2018. Traficante já foi entrevistado, homicida já foi entrevistado e não se ouviu dizer naquela ocasião que era absurdo. Resta saber, meu caro José Voit Schumas, se a justiça irá conceder a mesma possibilidade, o mesmo direito a outros presos igualmente polêmicos. Depois dessa, vamos em frente. Quem sabe não entrevistamos mais alguém preso pela Lava Jato. Ainda tem muita contradição para ser esclarecida. No país da polêmica, o que não falta é assunto para analisarmos por aqui, sem precisar puxar brasa para a sardinha de ninguém. Aqui é só notícia com análise crítica. Até a próxima. Retornamos com o nosso Direto de Brasília e a nossa entrevista com o professor Wilson Almeida, da Universidade de Brasília, um profundo conhecedor de relações internacionais. Professor Wilson, no outro bloco eu tinha perguntado sobre, o senhor estava falando sobre essa tendência direita no mundo todo, mas também tem essa outra questão, né? Como é que o senhor analisa esses primeiros movimentos do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, com Israel, com relação à China e o mundo de maneira geral? É uma pergunta muito interessante. A nossa política externa, na verdade, não apareceu ainda para... Né, não
não veio ao sol ainda. Nós não sabemos qual é a política externa do Brasil. Eu entendo que na campanha o presidente Bolsonaro deu algumas pistas, deu alguns caminhos que nortearia a política externa, mas são insights de campanha. Na verdade, o nosso chanceler e sua equipe está nos devendo uma política externa consistente para o Brasil, por exemplo. Nós não sabemos o que o Brasil vai fazer com esse patrimônio que ele construiu, e é uma questão de Estado, não de governo, com a África. Nós temos embaixadas em praticamente todos os países, os estados africanos, né? Só tem mais que a gente a China. Então, nós temos 49, eles têm 52. Mas, do ponto de vista da política externa, por exemplo, para o continente americano, nós não temos nenhuma manifestação. O que nós vamos fazer com a Argentina? Com exceção da Venezuela, por causa da crise, a gente não tem uma proposta para outros países, como, por exemplo, o Chile, a Bolívia, o Paraguai, que é importantíssimo para a gente, não é? Por causa de Itaipu. Nós não temos uma política externa clara, por exemplo, com relação ainda à China. A China é o nosso maior parceiro comercial, exatamente. O presidente vai à China, já reuniu-se várias vezes com o embaixador. Isso não é uma política externa consistente. Eu vejo o nosso governo de uma forma bastante otimista do ponto de vista da economia. Acho que nós vamos fazer um grande governo com o Paulo Guedes. Vejo do ponto de vista do combate à corrupção, que é estratégico, também muito forte, importantíssimo com o Sérgio Moro. Vejo outras áreas também despontando e tal, mas a política externa, que é fundamental para qualquer Estado, principalmente nessa época da globalização, acho que o nosso chanceler está nos devendo ainda uma posição que nos convença. Eu tenho muita preocupação com relação à política externa. E tivemos agora um espinho aí, que é essa questão de Israel e o mundo árabe, né? Israel, a gente tem um déficit, né? Tem um superávit negativo. E com o mundo árabe nós temos um positivo de 10 bilhões. Como é que resolve essa questão, na sua opinião? Não é possível deixar de lado o mundo árabe, porque são grandes consumidores de produtos nossos e, em termos potenciais, podem consumir muita coisa a mais, né? Daí a minha preocupação com o nosso comércio exterior. Nós temos, desde sempre, né? Desde a política do café, que nós temos um país, um Estado nacional, com uma característica de muita fragilidade. Por exemplo, nós exportamos poucos produtos para poucos clientes. Isso nos dá uma fragilidade externa muito grande. Se esses poucos clientes pararem de comprar, a gente entra numa crise o país inteiro. Então, o comércio exterior brasileiro é estrategicamente muito importante e a gente tem olhado pouco para o comércio exterior. Eu ouvi uma declaração do Paulo Guedes dizendo que se a Apex for para o ministério dele, que a primeira coisa que ele faz é acabar com a Apex. Eu acho o Paulo Guedes um gênio da economia, do liberalismo, mas do ponto de vista do comércio exterior, ele é ingênuo. Acabar com a Apex significa sepultar de vez uma tendência... Uma possibilidade. Uma possibilidade, exatamente. A Apex, ao contrário, tem que ser potencializada, tem que pegar alguns talentos que ela tem, melhorar, treinar e começar a vender o Brasil, os produtos brasileiros ao redor do mundo. Não de uma forma burocrática, como tem sido feito, mas mudando uma cultura exportadora. Um pequeno e médio empresário brasileiro, quando abrir o seu negócio, ele tem que começar a pensar no mundo como resultado da sua produção, dos seus produtos e serviços. Ele não pode pensar somente no seu entorno. Essa é a diferença entre os países que conseguem exportar muito e os países que conseguem exportar pouco, como o Brasil. Muita gente diz, mas os Estados Unidos exportam soja e minério de ferro. Os Estados Unidos exportam tudo, também soja, né? Não é proibido exportar soja em grão. Agora, é proibido exportar somente soja em grão. Então, a política externa, Campbell, falando sobre a sua pergunta importantíssima, a política externa é fundamental no mundo que nós vivemos da globalização. É como se a gente estivesse pegando um ônibus agora sem saber o destino do ônibus. Nós temos que saber para onde nós vamos, o que queremos, né? E poder sentar com os nossos parceiros e negociar. Começar pelos principais parceiros, como a China. De onde parte para onde quer chegar, né? Exatamente. Nós queremos saber o que a China quer de nós, o que a China pode nos dar e vamos fazer uma parceria maior com a China. A China está de braços abertos para fazer isso. Eles sabem que nós somos um parceiro importante, um player importante no mundo atual.
Do outro lado, os países árabes, que são nossos compradores e podem ser muito mais, nós não podemos nem pensar em desagradá-los, né? E o Mercosul, professor? Essa é outra questão. No governo passado, quando o chanceler foi escolhido, o Serra, ele tinha uma ideia muito clara de acabar com o Mercosul, né? E aí os amigos dele, os colegas muito experientes nessa área, como o Recupero e o Sérgio Amaral, disseram: você está maluco? Né? Aquele discurso de posse dele foi reescrito pelos dois, né? Porque quem compra os nossos manufaturados? O Mercosul, a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Esses países que compram os nossos produtos manufaturados. Se eles não comprarem, a gente não vai vender para ninguém. E o que está acontecendo com a nossa indústria? Nos últimos muitos anos, pelo menos em 2 décadas, a nossa indústria tem caído, tem despencado. E a indústria é o segmento do PIB que gera os empregos com a melhor qualidade, com o melhor salário, com a melhor qualificação profissional, que dá vazão para as escolas de engenharia, de tecnologia e etc. E tal. Então a indústria é muito importante no Estado. O primeiro-ministro chinês esteve na América do Sul numa viagem aqui e, passando no governo Dilma ainda, ele deu uma sugestão, quando perguntado qual seria a melhor alternativa para o Brasil. Ele disse: pensar na indústria. É fundamental pensar na indústria. A segunda que ele disse foi: cuide da corrupção. Agora, professor, essa questão, por exemplo, da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, faltou uma orientação das relações exteriores? O presidente Bolsonaro não ouviu aqui e ouviu lá fora, ouviu o americano? Eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores. Eu imagino que foi uma decisão intempestiva dos formuladores da política externa. Eu gosto muito da fala do embaixador Azambuja, quando ele disse: na diplomacia você não pode dar nada de graça. Isso não pode ser feito também antes da posse. Se alguém diz antes da posse que vai transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ele já deu uma coisa importantíssima sem exigir nada em troca. Sim. Eu não sou contra, desde que a contrapartida fosse muito importante, né? Quando Getúlio Vargas, por exemplo, negociou com o presidente americano a vinda de Volta Redonda, a vinda da primeira indústria siderúrgica, na verdade, quando o presidente pensou em não trazer para cá, ele já começou a dialogar com Hitler. Ele disse: olha, eu tenho outras alternativas e tal, etc. Então, assim, eu acho que no jogo de estadista, no jogo político, até caberia. Eu não sou contra, não, essas coisas. Eu acho que se levar a embaixada para Jerusalém significasse colocar o Brasil numa posição em que o povo brasileiro fosse mais feliz, porque o grande objetivo do estadista é promover o bem geral, né? Isso já dizia o nosso Tancredo. Então, se para promover o bem geral uma das coisas for transferir a embaixada, não tem nenhum problema, faz parte do jogo. Agora, de graça, e falar, por exemplo, numa base americana no Brasil, essa foi terrível. Essa questão também, o senhor falou de uma contradição em relação o Brasil poder facilitar e o americano não dar essa reciprocidade. Por exemplo, o visto. Não é? Como é que o Brasil não poderia pedir uma contrapartida também? Podia. Para os brasileiros que têm muita dificuldade quando querem viajar para lá? Exatamente. E aí eu vou citar um outro brasileiro, né, o Nelson Rodrigues. Nós chegamos nos lugares com aquela mentalidade de cachorro vira-lata, né? Nós não nos valorizamos o suficiente. Quer dizer, quando nós não nos valorizamos, ninguém nos valoriza. Mas o medo nisso tudo, né, professor? Só para a gente encerrar a conversa, é que Minas Gerais se mude para os Estados Unidos se eles liberarem a fronteira, né? É verdade, mas isso não é assim, não acontece assim. Eu acho que nem se eles liberarem o visto e nem se eles colocarem dificuldades vão impedir essa migração de mineiros ou de brasileiros, né? O pobre vai para o rico. Na verdade, são micro situações. É o pai que está lá, é o irmão que está lá e que chama e que diz que tem oportunidade. É muito mais no micro do que no macro, assim. Não resolve. Tá certo, então. Professor Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Fica o convite já para vir mais seguido destrinchar e tomara que essa política externa brasileira se concretize e que seja favorável aos brasileiros. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigado. Campbell, muito obrigado. Obrigado, doutor. E a seguir nós vamos dar sequência ao nosso Direto de Brasília com
dissertação sobre a política de Jair Bolsonaro. Nós já voltamos. Voltamos então com o nosso Direto de Brasília, recebendo hoje o general Paulo Chagas, que foi candidato ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições. General Paulo Chagas, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Direto de Brasília. Prazer é meu de retornar aqui a conversar com você e agora com o Voit. General Paulo Chagas, a satisfação é minha porque eu tinha uma curiosidade de saber, né, por que o senhor, realizado na carreira militar, com uma vida já sossegada, resolve entrar num vespeiro que é a política brasileira. Como é que se deu isso aí? Isso é um problema de atavismo. A gente escolhe a profissão militar pela vontade de servir. Você pergunta a um soldado, um militar, onde é que ele trabalha, ele responde onde é que ele está servindo. E o Brasil precisava e precisa ainda de pessoas que tenham essa vocação, a vocação para a servidão. Eu julguei que era necessário, não no meu caso, eu acho que todos os brasileiros que têm o Brasil no coração, esse momento, esses últimos anos que nós vivemos, essas últimas décadas, nos mostraram que havia uma falta de participação da sociedade para mudar as coisas, o rumo que o Brasil estava tomando. E eu fui um desses cidadãos que tomei à frente da minha própria vontade, vamos contribuir, vamos fazer alguma coisa. E, de repente, eu fui cobrado. Dizer, se vai ficar só nisso, não vai fazer mais nada, vai ficar só fazendo a retórica. Eu não, inicialmente, disse, não sei o que mais que eu posso fazer. Mas surgiu essa oportunidade. Você falou exatamente aquilo do meu sentimento. Eu disse, eu não tenho mais nada para fazer como profissional. Sim. A minha profissão é ser soldado, escolhi ser soldado com 11 anos de idade, eu acho que eu nunca pensei em ser outra coisa, e fui muito bem, muito realizado na minha profissão. Então eu me propus a fazer uma incursão na política. Uma incursão é uma coisa limitada no tempo e no espaço. É nesse momento eu me disponho a ajudar. E fiz essa incursão. Não julgo, logicamente que não fui bem sucedido, porque não ganhei a eleição, né? Eu não me propus também a participar dessa eleição para perder. Não, eu entrei para ganhar. Lógico que as condições não eram as condições ideais,
era muito mais difícil para mim do que para a maioria dos outros candidatos. Mas o resultado foi positivo, porque a maneira como eu encarei o desafio, a proposta que eu coloquei, O senhor levou. eu saí ganhando, porque eu saí de uma posição de 0 para um 4º lugar, passando à frente de uma porção de gente importante na política. E essa vontade sua de servir, general, te traz um protagonismo que está até incomodando a Polícia Federal, incomodou a Polícia Federal, né? De chegar à sua casa, ainda bem que você não estava em Brasília, né? Eu acho que Você não teria recebido eles. Eu acho que incomodou a Polícia Federal de forma indireta, né? Porque eles receberam a ordem de ir até a minha casa, ocupando um tempo deles e pessoal deles que deveria estar sendo empregado em coisa mais importante do que a minha casa para fazer busca e apreensão, não sei do que. Pois é, eles não lhe explicaram ainda até hoje, não? Não me explicaram. Na verdade, eu conversei. Lógico, o porteiro ligou para a minha casa, minha filha atendeu o porteiro, 5h30, 5h40 da manhã. Olha, a Polícia Federal está subindo aí para fazer busca e apreensão. Automaticamente, tocaram a campainha, ela olhou e disse, é a polícia mesmo. Ligou para mim, não abriu a porta. Pai, a polícia está aqui. Eu disse, que polícia? Ah, Polícia Federal. Eu disse, o porteiro já avisou. Então, abre a porta. E falei com o delegado, pelo telefone, delegado muito educado, muito gentil comigo, e eu conversei com ele, eu achando, eu disse, o que houve? Ele disse, não, o ministro Alexandre, eu disse, já entendi o que se trata. Você fique à vontade na minha casa, pega o que você achar que é importante aí. Eu não sei o que você vai achar de importante na minha casa. Ele disse, não, o que eu queria mesmo era o seu celular. Eu disse, pois é, mas se você tivesse levado o meu celular, como é que eu ia estar falando com você agora? Eu só tenho um. Eu só tenho um. Mas foi isso. E é uma maneira indireta. Em função desse meu protagonismo, como cidadão, lembro bem, como cidadão eu tenho o direito de me expressar, de dizer, eu não me lembro de ter sido, inclusive, ter sido agressivo, de pregar alguma coisa, a violência, não, sempre fui contra. Sempre fui contra, inclusive nas manifestações. Nas manifestações, várias vezes fui convidado a convidar a massa para uma ação mais violenta. Eu disse, de maneira nenhuma. Nós perderemos a razão no momento em que nós perdermos... pela força. Optarmos pela força. Nós temos que optar pela veemência dos nossos argumentos, e não o argumento da força, que é a perda dos argumentos. Sim. Agora, a que o senhor atribui essa decisão do ministro Alexandre? Bom, a decisão do ministro Alexandre é coerente com a inclusão do meu nome no inquérito. É coerente. É incoerente no sentido de buscar o quê na minha casa se aquilo que me incluiu no inquérito é o que eu publiquei. Então, já é buscar público. Na minha casa o que eu não publiquei não pode ser usado nessa investigação. Então, a incoerência, no meu entendimento, está exatamente no próprio inquérito. Esse inquérito, primeiro, ele começou errado porque a grande maioria dos juristas, de fato, dizem que não pode haver esse inquérito. Quem julga também investiga. E é dentro de uma também linha, pune, né? outra. É uma linha também de buscar fake news, né? Fake news. Como é que é? Eu tenho também o cuidado de dizer assim, essa é a minha opinião, é assim que eu penso. Se é assim que eu penso, não é fake. Fake é você dizer uma mentira. Eu posso estar enganado, posso estar errado, mas não estou mentindo. E nem está se escondendo. Porque a fake news, o sujeito se esconde. Se esconde. A gente não sabe quem é que criou. Bateram na porta errada, né, general? Não, bateram na porta errada nesse sentido de em me incluir nesse inquérito, a mim e aos outros também, porque o que eu vejo, eu concordo com a deputada Janaína Pascoal, que diz que esse inquérito tem por objetivo esconder a verdadeira causa, que é o inquérito que a Polícia Federal, que o Ministério Público está fazendo com relação ao Odebrecht, corrupção, e o nome do presidente do tribunal, da Suprema Corte, apareceu nesse inquérito.
Então, eu entendo e concordo com a Janaína que o objetivo é tirar isso de foco. Era um jabuti. Eu costumo dizer, Botar um general, jabuti, né? aqui que é sujar a água para esconder o peixe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar conversando com o general Paulo Chagas. Eu gostaria da avaliação dele sobre esses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro e também do governo do Distrito Federal. Nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério e falando agora sobre política. Mas quem traz uma opinião, porque muita gente quer saber qual é a política do JB, o Jair Bolsonaro. E quem vai explicar é o nosso comentarista, o Coronel Elcio Almeida, nosso comentarista de inteligência e geopolítica. A política do governo Jair Bolsonaro é igual ao somatório de todos os seus apoios, enquanto a política do presidente Jair Bolsonaro refere-se ao exercício de suas capacidades pessoais na difícil tarefa de governar o país. Este é um ponto de difícil compreensão, porque a política do governo não é exatamente igual à política da pessoa do presidente. Além disto, a percepção destas políticas sofre a ação adversa da sua divulgação ou aplicação inadequadas. Para fazermos uma análise mais acurada deste assunto crítico e oferecer aos que estejam genuinamente interessados em conhecer a verdade dos fatos, é preciso perceber a diferença entre a política do governo e a política de Jair Bolsonaro. Nem tudo que o presidente deseja realizar, ele tem condições de fazer, porque vivemos num Estado democrático de direito, onde o poder está distribuído em distintas instituições, quais sejam o executivo, o legislativo e o judiciário, todos eles regulados pela Constituição Federal. Por que é importante apresentar esta distinção, mesmo que não haja a possibilidade
de explicar em detalhes as características de cada uma delas. É porque Jair Bolsonaro ganhou as eleições, ou melhor, obteve a maioria dos votos, não por conta de sua política pessoal, mas porque os eleitores entendem que ele irá conduzir uma política de governo que esteja coerente com suas propostas. Logo, o papel do presidente da República é um dos fatores, mas não é o único na condução da política do seu governo. A política de Jair Bolsonaro é constituída de 3 aspectos principais: o pessoal ou familiar, o profissional ou militar, e há um outro que, em verdade, ocupa a maior parte de sua vida, que é o parlamentar ou político. Vejam, Jair Bolsonaro tem mais tempo dedicado ao exercício da política do que no Exército ou mesmo em suas distintas experiências conjugais, que lhe deram filhos e filha. Não podemos subestimar a capacidade do presidente em fazer política, que, evidentemente, não é simplesmente trocar favores, mas articular-se ou utilizar adequadamente os seus meios disponíveis para a solução dos problemas do país. Na linguagem digital, seria o software Jair Bolsonaro. Este software está instalado hoje no Poder Executivo. Porém, ele precisa ser implantado, desenvolvido e aperfeiçoado para tornar-se eficaz e realizar o seu objeto. Esta implantação e desenvolvimento depende do seu governo, ou seja, todas as suas peças funcionando de modo harmônico e coordenado para que o desejo da maioria dos brasileiros seja atendido, que significa um país mais justo, mais seguro e mais próspero. Entretanto, mesmo que o executivo funcione de forma ideal, ainda temos o legislativo e o judiciário para que o governo atinja seus objetivos de modo integral. Lamentavelmente, tanto o executivo como o judiciário e o legislativo estão ainda infectados com a velha maneira de resolver os problemas, onde o interesse público não está em primeiro lugar, mas sim a continuidade ou manutenção dos privilégios corporativos, sindicalistas e burocráticos que foram instalados no poder público. É preciso, portanto, que o povo brasileiro entenda que a política de Jair Bolsonaro visa implantar sua política de governo, que tem como meta inicial a remoção dos vírus que se infiltraram na máquina pública. Estes organismos vivos têm como objetivo sustentar interesses meramente ideológicos que, na verdade, apenas alimentam uma elite burocrática que está associada com o crime organizada, mascarada de sindicatos e até partidos políticos e acobertada por uma boa parte de uma imprensa vendida. Eles tentam, de todas as formas, impedir que a vontade popular se faça cumprir por meio da política de Jair Bolsonaro na execução do seu governo, a qual deseja implantar no país justiça, segurança e prosperidade, não para alguns ou algum grupo especial, mas para todos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e vamos continuar nossa entrevista com o general Paulo Chagas. General, no bloco anterior nós tivemos conversando com o professor Wilson Almeida, professor de Relações Exteriores da UNB, sobre essa questão da situação da Venezuela e gostaríamos de ouvi-lo também a respeito disso e a posição do governo brasileiro.
Eu vejo realmente, o mundo inteiro vê que é um problema. E dentro desse espírito, que eu acho que deve ser o espírito das relações internacionais, nosso comportamento dentro desse contexto internacional, nós temos que ver onde estão os nossos interesses, de que maneira o Brasil vai se comportar nessa crise para defender os seus interesses, não sair prejudicado dessa crise. Porque essa crise não é brasileira, essa crise é da Venezuela. Tem reflexos no Brasil, logicamente. Mas nós temos que ver de que maneira nós vamos contribuir para resolver o problema da Venezuela sem comprometer os nossos interesses maiores, que são os interesses da nação brasileira. Então, os acordos que nós vamos fazer, por exemplo, essa tentativa, essa indução, essa vontade de induzir o Brasil a liderar uma intervenção militar na Venezuela, feita pelos Estados Unidos, é absurda. Não vai de encontro aos nossos interesses, não ao encontro dos nossos interesses. Então, eu vejo que, como disse o professor aqui, nós temos pessoas próximas do presidente que têm esse conhecimento, esse preparo, essa capacidade de orientar as decisões do presidente no sentido de contornar esse problema, no sentido de ajudar na solução sem prejudicar o nosso país. Já que não é um problema nosso, né? É um problema venezuelano. General, eu gostaria da sua avaliação dos 100 dias primeiros. Vamos falar daquilo que o senhor foi para a rua, foi conversar, foi ouvir o povo. Os primeiros 100 dias de Ibanez Rocha, no governo do Distrito Federal. Eu aprendi muito nesse Na período andança. de campanha política. Aprendi muito mesmo, de coisas até que nunca passaram pela minha cabeça. Por exemplo, a primeira preocupação que eu tive quando decidi que ia concorrer ao governo, e como eu disse aqui, eu não me propus a concorrer por concorrer ou para aparecer, eu me propus a entrar para ganhar, ser governador. Para ser governador, eu preciso conhecer os grandes e os mais graves problemas do Distrito Federal. E aí fiz contato com o Instituto Sagres para me ajudar a montar um plano de governo, a conhecer. Acompanhei toda a montagem do plano em reuniões semanais. Então, eu fui assimilando esse conhecimento. E, no final, nós tínhamos um plano execuível dentro dos 4 anos. Ou seja, nós não vamos ser capazes de resolver todos os problemas em 4 anos. Então, ver quais problemas nós podemos resolver e priorizando isso dentro dos problemas mais graves que nós temos no Distrito Federal. E fiz o meu plano. Eu pesquisei outros planos anteriores. E se eu não tenho o que eu vi, eu disse, eu não tenho capacidade de fazer tudo isso. Aqueles que se propuseram são melhores, muito melhores do que eu. Porque esses planos vão fazer tudo isso em 4 anos, é fantástico isso. Mas eu preferi botar o meu pé no chão e ser eu mesmo, entendendo quem eu sou, aonde eu posso chegar, né, quais são as minhas capacidades, junto com aquela equipe maravilhosa que estava comigo. E concluí que o único plano de governo que houve nessa eleição foi o meu, porque os outros são mirabolantes e diziam as coisas que aparentemente a sociedade queria ouvir. Ou seja, quer ouvir de fato, olha, eu vou fazer todo mundo aqui ficar rico. Todo mundo quer ouvir isso. Mas essa não é a realidade. Vou eliminar a dívida de todos. Essa não é a realidade. Então, o que aconteceu é o seguinte, o nosso governador, ele tinha um discurso, teve um discurso que agradou, certamente agradou, ele tanto é que venceu com 70% de vantagem no segundo turno. Então, uma vitória consolidada. Mas na medida em que ele ou foi tomando conhecimento da realidade, ou, quer dizer, já tendo conhecimento da realidade, foi adaptando. Agora vamos falar o que é certo, o que tem que ser. E o que pode ser feito. Uma modificação. Isso criou na sociedade uma frustração significativa. E ele vai ter que lidar com isso. Eu não vou aqui profetizar que ele não vai conseguir. Não, eu faço votos que ele consiga, de fato, contornar esses problemas e que seja um grande governador.
Porque nós não podemos fazer política a vida inteira e chegar agora aqui, eu estou torcendo que não dê certo. Para quê? Para que eu venha a ser o governador? Não, eu não quero isso, eu quero que ele solucione os problemas. E se ele, nesses 4 anos, conseguir solucionar os problemas, eu vou votar nele na reeleição. Mas eu quero que ele seja honesto, trabalhador e que faça aquilo que precisa ser feito. Mas o que o senhor viu até agora... O que eu vi até agora foi uma grande confusão. Uma grande confusão de que contestações, o senhor disse isso, está fazendo aquilo, inclusive fazendo coisas que eu concordo. Por exemplo, o Instituto Hospital de Base. Eu desde o início disse que o Instituto Hospital de Base é alguma coisa que a gente tem que deixar como está, avaliar, corrigir se for o caso, eliminar se for o caso, aperfeiçoar ou deixar como está. Mas não, eu vou acabar com o Hospital de Base, com o Instituto Hospital de Base. Aí a realidade não é essa. Então, são esses tumultos todos que atrasam aquilo que tem que ser feito. Né? E eu acho que a missão, eu cunhei uma frase sem querer, mas é da nossa formação, eu disse, militar não faz promessa, militar cumpre missão. E qual é a missão? A missão é corrigir o que está errado. Então vamos corrigir o que está errado, governador. Tá certo, então. E olha, não poderíamos encerrar esse programa com esse recado objetivo, claro e ao vivo para o governador do general Paulo Chagas. General, muito obrigado pela sua presença aqui. Já está convidado, volte sempre que tiver disponibilidade, que o senhor achar que... E não se incomode se a gente lhe incomodar chamando o senhor de volta aqui. Vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia e até um próximo Direto de Brasília.